Mas nessa manhã nós vamos prosseguir com o assunto da salvação, a plena salvação de Deus. Vamos fazer um pequeno resumo, do que nós vimos na última reunião, para nós refrescarmos nossa memória, para daí então nós pegarmos o contexto e continuarmos com a ministração de hoje. Nós entramos no assunto com relação à salvação de como é que Deus lida com o pecado dos seus filhos. Como Deus lida com o pecado dos cristãos. Porque se por um lado a nossa salvação é eterna, ela não se perde, por outro lado, o Senhor tem que lidar com as falhas dos seus filhos. O Senhor tem que lidar com o pecado dos seus filhos. Graças ao Senhor que a salvação dele para nós é garantida, Mas não é por causa disso que nós vamos viver de modo leviano, de forma carnal, de acordo com o que o mundo vive, A nossa salvação eterna não é desculpa para nós vivermos em pecado. Amém. E na última reunião nós falamos que uma das maneiras do Senhor tratar o pecado dos seus filhos, os irmãos lembram qual é a maneira? Disciplina. E a disciplina do Senhor, ela se aplica aos seus filhos nessa presente era, nos dias em que estamos vivendo, E a disciplina do Senhor não é tirar a salvação eterna que Ele nos deu. Muitos pensam que disciplina é você perder a salvação, Mas disciplina não tem nada a ver com perda de salvação. Nós vimos isso na última reunião, Mas o Senhor, Ele quer nos amadurecer, e para isso, Ele vai contar com a nossa responsabilidade. Então, o que é a disciplina do Senhor? A disciplina do Senhor é Ele nos colocando em determinadas circunstâncias da vida, Principalmente dificuldades, principalmente problemas, um caminho estreito. Mas Ele não só nos coloca num caminho estreito, numa circunstância apertada. Junto com a circunstância, Ele nos dá a sua palavra. Então, situações difíceis todos os seres humanos vivem, sendo cristãos ou não, Todos vivem circunstâncias complicadas, circunstâncias difíceis. Qual a diferença de nós? É porque o Senhor nos coloca nessas circunstâncias difíceis, complicadas, mas junto com a circunstância, Ele nos dá a palavra. Então, qual que é a nossa responsabilidade? Aí já entra a nossa responsabilidade, Como nós vamos responder ao Senhor dentro dessa situação que Ele nos coloca? Essa é a nossa responsabilidade. A maneira que nós respondemos ao Senhor. Se nós vamos confiar na Sua palavra ou não. Então, esse é o caminho da disciplina. O Senhor nos coloca em determinada situação para que nós confiemos e o busquemos na Sua palavra. O Senhor quer que nós o busquemos na Sua palavra e confiemos nele. E por que Ele quer isso, irmãos? Porque Ele não quer que nós sejamos robôs. Simplesmente isso. Seria muito fácil para o Senhor criar seres que não têm escolha, não tem outro caminho a seguir e obrigatoriamente tem que segui-lo. Seria muito fácil, O Senhor não quer robôs seguindo Ele, adorando Ele. Ele quer alguém voluntário, alguém que escolhe. E para isso, o Senhor nos vai colocar em determinadas situações para que nós escolhamos seguir o Senhor. O que nós vimos na última reunião também, irmãos? Por qual motivo que o Senhor nos disciplina? Os irmãos lembram? Qual é o motivo da disciplina do Senhor? Eu sei que alguns irmãos anotaram na última reunião. Não deve estar com anotação aí, Mas o motivo da disciplina do Senhor é o amor. O Senhor disciplina porque Ele ama. Isso está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, o motivo da disciplina do Senhor é o amor. E a esfera da disciplina são os filhos. O Senhor não vai disciplinar quem não é filho. Então, se alguém hoje aqui, e ao longo da carreira cristã, está em disciplina, essa é uma prova de que você é filho de Deus, irmão. E qual é o propósito da disciplina do Senhor em nós? Vimos o motivo, que é o amor.
a esfera da disciplina, que são os filhos. E qual é o propósito, Roberto? Nós participarmos da sua santidade. Esse é o propósito da disciplina do Senhor na vida dos seus filhos. Para que nós vivamos uma vida santificada. O que é uma vida santificada, irmãos? É uma vida separada desse mundo, né? Muitos pensam que a vida dos santos, né, a vida de uma pessoa santificada é uma vida perfeita, é uma vida sem pecado, né? Claro que o Senhor quer que nós cheguemos a esse ponto de maturidade, né? Nós estamos caminhando para esse ponto de maturidade. Quem diz que não tem pecado, a palavra diz que é o quê, irmãos? Mentiroso. Então, uma vida santa, santificada, na verdade, é uma vida mais separada desse mundo possível. Então, quanto mais separados nós estamos desse mundo, mais próximos estamos do Senhor, né? Então, esse é o propósito da disciplina do Senhor em nós. Nos separar desse mundo, nos desarraigar do pensamento que nós tínhamos nesse mundo, da conduta que nós tínhamos nesse mundo. Então, irmãos, a vida do filho de Deus, a vida do cristão, ela vai mudar radicalmente. Não tem como, irmãos. A vida daquele que aceita o Senhor, que recebe o Senhor, vai ter que mudar radicalmente. Você não vai poder ter a mesma vida que você tinha no mundo. Você não vai poder mais ter a mesma conduta que tinha no mundo. O mesmo procedimento. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Né? Então esse é o propósito da disciplina do Senhor na vida dos crentes, né? Vimos muitos exemplos nessa ministração, né? Vimos que na casa do Senhor são muitos os que estão fracos e não são poucos os que dormem, porque não tratam com reverência a mesa do Senhor. Então, a disciplina do Senhor vai vir nos filhos de muitas maneiras. Nós iremos ficar fracos, iremos ter doenças, iremos ter problemas financeiros, e a disciplina do Senhor pode chegar até a morte, irmãos. Ele pode chegar a desarraigar um filho de Deus dessa terra, como foi o caso de Ananias e Safira, né? Então, existem muitas maneiras do Senhor disciplinar os seus filhos. Isso foi a ministração da última reunião que nós tivemos desse assunto, né? Então, hoje nós vamos prosseguir nesse assunto, porque nós temos que fazer uma outra diferença. Vamos entrar na reunião de hoje entendendo, compreendendo a diferença entre recompensa e dom. Porque é uma outra maneira de Deus lidar com o seu povo, de Deus lidar com o pecado do seu povo. Através da recompensa e da vida e do reino, né? Mas nós temos que primeiramente fazer uma diferença do que seria recompensa e do que seria dom. Eu não sei se na cabeça dos irmãos essa diferença está clara, né? Tem muitos irmãos aqui que são novos convertidos, que estão começando a caminhar com o Senhor. Então se faz necessário nós fazermos essa diferença, né? Do que é recompensa e do que é dom, né? Muitos na igreja hoje, dos cristãos, eles confundem e não conseguem fazer essa distinção do que é reino dos céus e do que é vida eterna. Muitos acham que vida eterna e reino dos céus é a mesma coisa. E não é. Eles pensam que o reino dos céus é a vida eterna. E a vida eterna é o reino dos céus. Mas a palavra ela deixa muito claro que existe uma diferença do que é reino dos céus e do que é vida eterna. Né? Muitos acham que perder o reino é perder a vida eterna. Porque a palavra fala de perder o reino, não fala? Muitos não herdarão o reino, muitos não entrarão no reino. E as pessoas confundem isso com perda de salvação, com perda de vida eterna. Então, irmãos, o que é recompensa? O que é dom? Os irmãos sabem o que é dom? O significado da palavra dom? Vou pedir a interação dos irmãos nesse sentido. O que é dom, irmãos? Habilidade. É um presente. É uma dádiva, né, irmãos? Dom é uma dádiva. É um presente, né? No caso, não seria habilidade, né?
Porque a habilidade já depende de nós, né? Do nosso esforço, do que nós sabemos fazer. Dom, na verdade, é algo que o Senhor dá, é uma dádiva, né? Nós já nascemos com aquilo, né? Por exemplo, a habilidade. Nós nascemos com aquilo, ou seja, foi dado a nós, né? Então, na verdade, um dom é algo que é dado por nós, né? É algo que é dado para nós. Então, a diferença de recompensa e dom é essa, irmãos. Recompensa é algo que você merece. Dom é algo que foi dado sem você merecer. É um presente. Alguém que quis te dar algo e simplesmente te deu. Como nós louvamos, né? Sem pedir explicação. Não foi pedir explicação nenhuma. Simplesmente foi dado. Então, a vida eterna que nos foi dada, irmãos, foi um presente de Deus a nós. Amém. Agora, já a recompensa é algo diferente. Recompensa é algo que você faz por merecer. Por exemplo, um assalariado, alguém que trabalha para alguém. O seu patrão, o seu chefe, ele não está te dando algo como presente, o teu salário. Ele simplesmente te deve aquilo. É uma dívida que ele tem com você. É uma dívida que o chefe tem com o funcionário. Por quê? Porque você trabalhou para ele. Então ele tem uma dívida com você. Então essa é a diferença básica de dom e recompensa. E nós não podemos confundir isso, irmãos. Quando nós somos do mundo, somos ímpios, o que o Senhor coloca diante de nós? Diante dos ímpios, diante daqueles que não são do Senhor. Ele coloca um presente. Então, quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós recebemos esse presente. Amém? Creio que todos aqui nessa manhã que estão presentes aqui já receberam esse presente, né? O dom da vida eterna. Por quê? Porque nós nos relacionamos com o Senhor. Agora, a partir do momento que nós somos cristãos, que nós somos filhos, o Senhor coloca outra coisa diante de nós. Bom dia para todos. Amém. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor. Quando nós somos cristãos, o Senhor coloca outra coisa diante de nós. Ele coloca a recompensa diante dos cristãos. Então, diante dos ímpios, o Senhor coloca um presente. Diante dos filhos, Ele coloca uma recompensa. E para que nós possamos receber essa recompensa, irmãos, isso vai depender do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E aqui eu queria bater nessa tecla, né, irmãos? A recompensa diz respeito ao nosso relacionamento, ao relacionamento entre nós e o Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que uma pessoa recebe o presente, Deus coloca ela diante de uma carreira, diante de uma caminhada. E essa caminhada, irmãos, nós não podemos correr de qualquer maneira. Nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai nos guiar, irmãos, a toda a verdade. Então, após uma pessoa ser salva, Deus imediatamente coloca essa pessoa num caminho, de modo que ela corra uma carreira e obtenha a recompensa que está diante dela. Após uma pessoa ser salva, ela tem que manifestar a vitória de Cristo na vida dela. E isso, irmãos, por meio do relacionamento que ela tem com o Espírito Santo. Então, a salvação, ela não é tudo que o Senhor nos dá. Muitas pessoas confundem isso. Acham que a salvação é tudo que Deus tem para dar para ela. Então, ela confunde a salvação com a recompensa. A salvação, irmãos, não é uma recompensa. A salvação é um presente. E pela pessoa confundir a salvação com a recompensa, ela acha que já recebeu a recompensa e não precisa fazer mais nada. Ela acha que tudo na vida dela está resolvido, porque ela confundiu a salvação com a recompensa. Mas a salvação é somente o início da carreira, irmãos. É somente aquele tiro de partida numa corrida.
A gente lembra dos atletas, né? Dos atletas todos alinhados, na linha de partida, e alguém vai dar um tiro, né? Pá! Ali é o começo da carreira, irmãos. Os filhos de Deus começam a correr a partir dali. Quem não é filho, não pode nem começar essa corrida. Não pode nem participar dessa competição, porque não foi qualificado. Somente os filhos podem correr a carreira e buscar a recompensa. Quem não é filho, irmãos, primeiramente ele tem que receber o presente que Deus coloca diante dele. Diante dos ímpios, Deus coloca um presente. É uma dádiva. É algo que você não merece, mas Deus dá do mesmo jeito. E como que nós recebemos o presente, irmãos, do Senhor? Uma palavrinha com 2 letras. Fé. É assim que se recebe o presente de Deus. Simplesmente pela fé. E como que se recebe a recompensa do Senhor, irmãos? Qual é a maneira de receber a recompensa? Se o presente nós recebemos pela fé, a recompensa nós recebemos pela fidelidade. São coisas diferentes. Pela fé recebemos o presente. Pela fidelidade nós recebemos a recompensa. Então somente os salvos estão qualificados para obter a recompensa. Os não salvos estão desqualificados para isso. Então o Senhor coloca 2 coisas diante de nós: o presente e a recompensa. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Fala assim. Deixa a Ariela achar ali rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então a recompensa, irmãos, fala de uma carreira. E a palavra nos fala para que nós nos empenhemos para correr essa carreira, para que nós alcancemos o prêmio, para que nós alcancemos a recompensa. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, fala o seguinte. Apocalipse é fácil de achar, né? O último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele fala aqui do vencedor, irmãos. E qual é a recompensa do vencedor? Se assentar com Cristo no seu trono. Porque Cristo também venceu. E qual foi a recompensa de Cristo como homem? Sentar ao lado do Pai. Amém. No trono do Pai. Essa mesma recompensa, irmãos, o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Então essa é a carreira que nós temos que trilhar, com vistas na recompensa. As obras, irmãos, elas servem para isso. A obra não serve para a nossa salvação, mas ela serve para a nossa recompensa. Então, o problema hoje é que as pessoas não fazem distinção entre salvação e reino. Vamos fazer essa separação bem nítida, irmãos. Salvação diz respeito a presente e diz respeito à fé. Amém? Amém. Recompensa diz respeito ao reino e às obras. Então, sempre quando nós falamos de obra, nós estamos nos referindo ao reino e à recompensa.
Reino não é a mesma coisa que salvação. Não podemos confundir essas duas coisas. Ah, eu aceitei o Senhor e agora eu vou para o reino dos céus. Não é bem assim. Nós recebemos o Senhor e ganhamos o presente que é a salvação. O reino, irmãos, vai depender das suas obras. Vai depender da sua carreira. E quando se dará o reino, irmãos? Quando que nós receberemos a recompensa? É um ponto que nós vamos ver aqui também hoje, né, irmãos? Os pecadores pensam que ser salvo é obter a recompensa. E por causa disso, eles confiam nas suas obras. Por isso que muita gente confia na sua própria obra para ganhar a salvação. Porque eles acham que a salvação já é a recompensa, irmãos. E a salvação não é o prêmio, a salvação não é a recompensa. Porque recompensa fala de algo que você merece. Fala de algo que você trabalhou para. Pegar o estilingue aqui, pá! Passarinho do André. Fala aí, Roberto. A pessoa também pode se achar muito boa, nós podemos nos achar muito bom e nós podemos nos achar muito mal. Isso, o mesmo direito à salvação é disponível para ele. Sabe? Você tem uma pessoa muito má, às vezes nós achamos que ela não tem direito, né? Sim. As pessoas pensam, né? Mas não é por ser bom ou ser ruim, é um presente de Deus. É isso aí. Não importa se você é mau, se você é bom, né? Aos olhos do mundo, né? O que importa, irmãos, é se você se reconhece, se vê como pecador, Amém. e enxerga que só em Cristo há redenção, só em Cristo é salvação. O que importa é isso. As suas obras para salvação não servem para nada, né? Para salvação não serve para nada, mas para recompensa serve. Não desprezemos as obras. Não desprezemos o serviço que nós temos para com o Senhor. Foi justamente o versículo que o André abriu a reunião hoje, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos não pelas obras, mas pela fé. Pela graça mediante a fé, né? Porque isso não tem que vir de nós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas após alguém ser salvo, Deus tem algumas obras reservadas para essa pessoa, né? Nós vamos ver isso nessa manhã também, se o Senhor permitir, né? Então, irmãos, qual a diferença que o Senhor faz das pessoas do mundo? Ele faz uma separação das pessoas do mundo, né? Que separação é essa? É aqueles que têm fé com relação àqueles que não têm fé. Essa é a primeira separação que Deus faz. Os que têm fé, os que creem e os que não creem. É a primeira separação. Com relação aos que creem, o Senhor faz uma segunda separação. Também existe uma separação no meio do povo de Deus. A primeira separação com relação aos ímpios. Aqueles que creem e aqueles que não creem. A segunda separação é aqueles filhos que são obedientes e os filhos que não são obedientes. Essa é a segunda separação que Deus faz no meio do seu povo. É aqueles que são fiéis daqueles que são infiéis dentro do povo de Deus. Então, irmãos, haverá uma grande diferenciação no reino de Deus. Alguns terão glória e outros não terão glória, irmãos. A nossa carreira cristã, a nossa caminhada cristã, os nossos olhos têm que estar voltados, irmãos, para a recompensa. Alguns irmãos têm preconceito com relação a isso, né? Alguns irmãos chamam isso de interesse. Não, eu faço tudo por amor, eu não estou interessado na recompensa, tudo que eu faço é por amor. Né? Esses irmãos estão querendo ser mais santos que o Senhor, né? Porque foi o próprio Senhor que colocou diante de nós esse estímulo, irmãos. É um estímulo que o Senhor coloca diante de cada filho dele. Amém. Os que correm a carreira numa Olimpíada, né? No final tem um prêmio, irmãos. Se não tivesse um prêmio, quem é que se empenharia daquela maneira? Né? Aquele esforço, se privaria de tantas coisas para chegar lá no final e não ganhar nada. E na verdade isso vem do próprio Senhor, né? É do próprio Senhor. Porque é para glorificar Ele em si mesmo.
Sim. Igual o filho quando obedece os pais. Não é porque está com interesse. É porque ele quer agradar os pais. E porque ele é justo. Isso aí, Né? também. Se ele requer algo de nós, ele quer uma santidade. Então ele vai premiar aqueles que se empenharam em se santificar, em buscar uma transformação de caráter para sermos conforme o Filho de Deus. Né? Porque é no Filho que Deus tem todo o prazer. Então, quanto mais nós nos parecemos com o Filho, mais nós nos alegramos no coração do Pai. E quando o coração do Pai, Marcelo, está alegre, poxa, o Filho nem precisa pedir uma recompensa. Pai, o Pai já está com o coração aberto, já fica pensando, pô, meu filho está se empenhando, meu filho está buscando fazer as coisas de forma correta. Pô, vou reservar uma surpresinha aqui para ele, como nós chamamos em casa, né? Uma surpresinha, né? Então, esse é o estímulo para cada filho de Deus, irmãos. É a maneira de Deus lidar com o pecado dos seus filhos. Aquele que se empenha, que se afasta do pecado, que vive uma vida santificada, tem uma recompensa. Não é só disciplina. Deus não trabalha só com disciplina, só com açoite, só com chicote. Ele trabalha com recompensa também, né? Nosso Deus é justo, irmãos. E nós devemos conhecer o caráter do nosso Deus. Muitos pensam que Deus somente é disciplina, né? Não, se Deus é mau, só corrige, só disciplina, só cajado. Irmãos, visão equivocada do Deus a que serve, né? O Senhor tem mais vontade, tem mais desejo de dar recompensa do que de disciplinar, irmãos. Mas qual o problema? Nós precisamos da disciplina. Não tem um filho que não precise de disciplina, irmãos, né? Mas o coração dele está na recompensa. Porque assim como o filho se assentou à destra do Pai, a nossa recompensa também é essa: reinar com Cristo no seu reino. Quem é que vai desprezar esse prêmio, irmãos? Quem é que vai desprezar essa recompensa? Não, eu não quero isso não. É tudo que eu faço é por amor. O Senhor me salvou e vou fazer só por amor, não quero nada. Claro que é por amor, irmãos. É lógico que nós vamos fazer por amor, mas com vistas na recompensa. Paulo esmurrava o corpo. Ele subjugava o seu corpo à escravidão. Para quê? Por causa da recompensa. Para reinar junto com... Irmãos, essa é uma glória, irmãos, que é indizível. Né, Nélio? Não tem como nós mensurarmos essa glória. Reinar com Cristo. Então, Alexandre, a salvação é simplesmente o primeiro passo. Não acabou aí. É só o começo da caminhada. Agora tem um prêmio reservado para você. Nós ralamos o mês todo, irmão. O mês todo a gente rala, né? E a gente rala muito. Para quê? Para no final do mês a gente ter um salário. Sim. Se por uma coisa corruptível, irmãos, nós nos empenhamos tanto. Ninguém fala para o chefe, né? Quem é que fala para o chefe que trabalha por amor? Chefe, vou trabalhar para você aqui por amor. Não precisa me dar nada, né? Quem é que faz isso? Ninguém faz isso, irmãos. Né? Se eu estou me empenhando, estou gastando energia, meu tempo, tem que ter uma recompensa, né? Então o Senhor nos dá as coisas naturais para entendermos as espirituais. Romanos capítulo 4, versículo 4, irmãos. Romanos 4, 4. Ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Isso que nós estamos falando, né? O salário, irmãos, não é favor para ninguém. É simplesmente uma dívida. Agora levanta a mão aí os irmãos que querem que Deus tenha uma dívida contigo. Quem é que quer ser credor de Deus, irmãos? Ó, só o Roberto levantou a mão. Quem quer ser credor de Deus? Quem quer que Deus tenha uma dívida contigo? Ninguém quer. Só o Roberto? Vou levantar minha mão também. Eu quero. Irmãos, não se me livre de levantar a mão, irmãos. Não fique envergonhado. Eu quero que Deus tenha uma dívida comigo. Eu estou lendo aqui a
Isso não é heresia, tá, irmãos? A minha versão está bem diferente, né? A minha versão diz assim, ó. Ora, aquele que faz qualquer obra não tem imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então Deus, Ele nos dá a salvação por graça. Mas a recompensa é uma dívida que Deus tem conosco. Quem quer que Deus tenha uma dívida? Agora que eu entendi, está totalmente ao contrário. Amém? Para a gente ver que isso não é heresia, vamos lá para Provérbios. É nos esforçar, né? Sim, eu quero que Deus seja meu devedor. Né? Não é por qualquer coisa, né? Uma recompensa. Para a gente ver que isso não é heresia, vamos lá para Provérbios, capítulo 9. Eu separei esse versículo porque eu achei que os irmãos iam ficar meio duvidosos, né? Então vou separar para mostrar na palavra que Deus se torna o nosso devedor. Que a gente lê correndo, não tem. Provérbios, capítulo 9, versículo 17. Alguém em voz alta? Perdão, Provérbios 19, tá, irmãos? Provérbios 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Quem se compadece do pobre, irmãos, faz o quê? Empresta ao Senhor, e este lhe paga o seu benefício. Então, quando nós ajudamos, fazemos obras, irmãos, nós estamos emprestando ao Senhor. E Deus deve alguma coisa para alguém, irmãos? Não, mas Ele deve, mas ele paga. porque o benefício, né? Igual o INSS que a gente fica dando. Ou então, na verdade, ele não deve nada para ninguém, irmãos, porque ele vai pagar. Ele não fica devendo, né? Ele pega emprestado e ele paga, porque ele não é como homem. Se emprestamos para Deus, ele se torna o nosso devedor e ele vai nos pagar, irmãos, porque ele é um Deus justo, né? Ajuntai riquezas aonde, irmãos? No céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, porque se está lá guardado, ele vai nos dar de volta, irmãos. Então eu quero que Deus seja meu devedor. Agora tem um caminho para isso. E esse caminho, irmãos, é um caminho de santidade e um caminho de obras. É um caminho se relacionando com o Espírito Santo de Deus, irmãos. E quando nós chegarmos na quarta-feira, na parábola das virgens, nós vamos ver o quão importante é nós nos relacionarmos com o Espírito. Porque muitos nem conhecem o Espírito Santo, irmãos. Não sabem se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que pedir coisas ao Espírito, irmãos. Nós temos que conversar com o Espírito que em nós habita. Porque esse Espírito que em nós habita no nosso interior, ele quer fluir como um rio através de nós. Se nós não cooperarmos para esse fluir, irmãos, nós vamos ficar aquém do que o Senhor quer para nós. Existe uma linha dos filhos de Deus que se chama a linha dos calvinistas, né? E eles falam que é o Senhor que faz tudo, a gente não precisa fazer nada, é tudo pela graça, a graça faz tudo. Se o Senhor quiser fazer, Ele vai dar o jeito dele e ficam descansados. Porque eles tomam por base um versículo. Vamos lá, Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Fala assim, irmãos. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Como que os irmãos entendem esse versículo? É Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar. Como que os irmãos entendem? Éder, me ajuda aí, Éder. Como que os irmãos entendem esse versículo? Deus faz 100% e nós fazemos 100%. Deus faz 100% e nós fazemos 100%. Amém. 100% certo. Agora vamos explicar um pouquinho mais isso aí, né?
Porque alguns irmãos interpretam como esse versículo? Não, esse versículo está dizendo que Deus é que faz tudo. Ele efetua tanto o querer em nós, quanto o realizar. Então, se Deus não fizer nada, eu vou ficar quieto aqui na minha, né? Mas vamos interpretar esse versículo de forma correta, irmãos. Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar. Como o irmão Éder falou, Deus faz 100% e nós temos que fazer 100%. Mas como que é isso, irmãos? Eu faço, se Deus já fez 100, por que eu tenho que fazer 100? Eu não tenho que fazer nada. Não, irmão. Às vezes na cabeça do ser humano é complicado isso, né? Se Deus já fez 100%, o que sobrou para mim? Sobrou 100%, irmão. Fica tranquilo. 100% você e 100% Deus. Porque essa palavra aqui, efetuar, no grego, é energeu. No grego é energeu, que significa energizar. Então, o que Deus faz com o nosso querer? Não é Deus que vai produzir em nós o querer. Não é isso que o versículo está dizendo. Deus não vai produzir em nós o querer e nem o realizar. O querer tem que ser nosso e o realizar tem que ser nosso. O que Deus vai efetuar em nós? Ou seja, energizar em nós. O querer que está em nós, Ele vai energizar esse querer. Ele vai dar poder para esse querer. Ele vai derramar graça nesse querer que nós temos. Amém. Ele vai pôr em prática, mãe? Não, Ele não vai pôr em prática. Ele vai energizar. Ele vai atuar nesse teu querer. A prática somos nós. A prática somos nós. O realizar somos nós. Mas nós vamos querer e realizar na nossa própria energia? No nosso próprio entendimento? Não. É na energia dele. É no efetuar dele. Ou seja, no braço. Oi? No braço, energia pode ser no braço? No braço dele, não no nosso braço. Pode ser substituir sinônimo, para entender melhor. Sim, no braço dele. Na força dele. Na graça dele, na força dele. Então Deus efetua em nós, E se efetuar através do Espírito Santo de Deus. que habita em nós, né? Mas eu mesmo entendi esse versículo e tinha alguma dificuldade com ele. Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, se eu não quero é porque Deus não colocou o querer em mim. Eu interpretava assim. Mãe, como ele falou energizar, para entender bem, ali tem um ventilador, tá vendo? Tem fio. Se tiver o ventilador e o fio não tiver energia, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então precisa 100% da energia, energizar, e precisa do fio também, que somos nós, para que o ventilador funcione. Amém. Sim. Amém? Alguém pode vir aqui na hélice aqui, ó, e ficar girando a hélice com a mão, né? É a energia do homem. É mais fácil ligar aqui na tomada? É a energia que vem do Senhor. Mas ele não vai gerar em nós um querer e um realizar. É nós que temos que nos submeter ao Senhor e querer. Mas nós só vamos fazer se Ele nos energizar. Se Ele nos der força no nosso querer. O Roberto citou um versículo aqui, se eu não me engano foi o Roberto, né? Se esforçar na graça. Não foi, Roberto, que você falou? Então nós temos que nos esforçar aonde? Na graça. Porque no versículo anterior, no versículo 12, fala o que, irmãos? De Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O final do versículo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Na minha versão está assim. Desenvolvei a vossa salvação. Ué, nós não já fomos salvos? Como é que eu posso desenvolver minha salvação se eu já fui salvo? É porque aqui ele está falando da carreira, irmãos. Não está falando do início da salvação. Então eu tenho que desenvolver a minha salvação. Isso é 100% responsabilidade minha. Agora, o me capacitar para eu desenvolver essa salvação é 100% o Senhor que vai operar em mim. Né? E tudo isso com vistas a quê, irmãos? A nossa santificação e a nossa recompensa. Só para você, irmão Dino, uma vez explicando sobre isso, lembrando dele, ele falou como se fosse você estivesse no mar com um remo só. Sim. Deus vai fazer tudo. Aí você vai ficar rodando. Agora, o Senhor em mim e eu no Senhor. Então, como
como dois remos. Então, é o Senhor e nós no Senhor. Amém. Se for um remo só, a gente fica rodando, né? A graça do Senhor nos ajuda, nos capacita, mas ela não decide por nós. Nós é que temos que decidir. Amém. Então, sempre lembrando que é um remo seu e um remo do Senhor. Glória Mas a o Senhor Deus. quer a sua Amém. vontade. Se você vai para trás, você vai para frente, fazer assim, vai para o lado. Agora, um remo só, você vai ficar dando volta. Então tá vendo, irmãos, que o assunto da salvação é um assunto vasto? Não é um assunto simples. Então, se for um remo só, Roberto, se for só o Senhor remando, não vai sair do lugar. Mas se for só eu remando, também não vai sair do lugar. Então, vamos focar agora no nosso remo remando, nós remando. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Se for só eu remando, irmãos, fala ali. Não, eu lembrei de uma coisa lá do povo do Egito, né? Assim, o Senhor fez pouca cooperação daquele povo, né? Tanto é que eles ficaram lá em círculo, né? Ficaram rodando em círculo. Como se fosse o que o Roberto falou, só o Senhor. Aí ficaram ali girando e praticamente não saíram do lugar. E nesse Porque teve a murmuração, não teve a cooperação, entendeu? E nesse remar sozinho, rodando no mesmo lugar, aí entra o que, irmãos? Disciplina. Entrou a disciplina. É aí que entra a disciplina, entendeu? Então, 1 Coríntios, capítulo 3, fala o seguinte, versículo 14. Posso ler? Pode ler. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, nós vemos desses dois versículos, irmãos, que a obra de alguém pode permanecer, ou a obra de alguém pode se queimar, pode se perder. Então vem aqui um outro alerta. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com a obra que nós fazemos para o Senhor. Porque não é qualquer obra que vai gerar recompensa. Não é qualquer mover da nossa parte que vai gerar galardão. Não é porque eu quero fazer algo para o Senhor que eu tenho que fazer algo para o Senhor. Eu tenho que saber se esse meu querer foi energizado pelo Senhor. Se não foi energizado pelo Senhor, se não foi o Senhor efetuando o meu querer e o meu realizar, essa obra vai se queimar. Então não é algo da minha cabeça. Eu posso querer profetizar, eu posso querer expulsar demônio, eu posso querer curar, eu posso querer evangelizar, mas se for algo do meu braço, irmãos, se for algo meu, essa obra vai se perder, essa obra vai se queimar. Aí é onde entra o Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito Santo. Aí é onde entra o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque se nós não temos um relacionamento com o Espírito Santo, o que nós vamos fazer para o Senhor vai ser algo da nossa própria cabeça. Vai ser algo do nosso próprio entendimento. E vai ser algo que o Senhor não vai receber. Por quê? Porque vai ser madeira, palha e feno. E as nossas obras, elas vão ser provadas aonde, irmãos? No fogo. Madeira não resiste ao fogo, palha muito menos e muito menos feno, irmãos. O que resiste ao fogo, ouro, prata e pedras preciosas. Isso fala da natureza divina, irmãos. Isso fala da ajuda divina no nosso querer, no nosso realizar. Por isso que está escrito, né? As obras que ele de antemão Preparou para andássemos nela. vem dele. Efésios capítulo 2. Eu quero, é o que eu Isso. imagino, né? Muita imaginação nossa. Então vamos ler esse versículo que o irmão trouxe lá. Efésios capítulo 2. Inclusive, Marco, também teve um grupo de irmãos, né, que falaram: Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos sinais. E olha o detalhe, maravilhas. Fizeram maravilhas. É justamente isso que nós estamos falando, né, irmãos? Lá em Mateus diz: Senhor, ainda chama de Senhor, né? Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônios e fizemos muitas maravilhas? Essas coisas em si mesmo são coisas ruins, irmãos? Não. Expulsar demônio, fazer maravilhas, curar? Não. Mas qual foi a resposta do Senhor para eles? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço.
Porque essas obras não foram realizadas nele, foram realizadas no homem. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, fala assim: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos poema dele, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o que, irmãos? Para que nós fomos criados? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. Então essas obras já estão preparadas. Já estão preparadas para nós. As obras, irmãos, para cada um. Para o Nélio, para o Násio, para a irmã Valéria, né? Amém. Para a irmã Célia, para a irmã Kátia, as duas Kátias. A sua obra já está preparada, irmão. Deus já tem algo reservado para você. Você simplesmente tem que querer no Senhor, aí Ele vai te capacitar. Está vendo que é um trabalho mútuo do Senhor conosco? O Senhor não quer fazer nada sozinho. O que Ele fez sozinho e que nós não poderíamos fazer foi a nossa salvação. A partir daí, Ele quer cooperação. Porque de Deus nós somos cooperadores, né? Agora, se nós vivemos como ímpios, vivemos como o mundo, não conheceremos o Espírito, e como que nós vamos cooperar com Ele? Tudo que vamos fazer é da nossa cabeça e vai ser feno, palha e madeira. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 1, fala assim: onze 11h30, já vou terminar para deixar um tempo para os irmãos, para nós partirmos o pão. Filipenses capítulo 4, versículo 1 fala o seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Então ele vem falando aqui anteriormente de um proceder, e ele fala para eles permanecerem firmes no Senhor. Por quê? Porque esses irmãos eram o que de Paulo, irmãos? Eram coroa de Paulo, né? O que é uma coroa, irmãos? A coroa é simplesmente um símbolo, não é? O trono é simplesmente um símbolo. Mas quando nós falamos de coroa e de trono, nós lembramos de quê? Lembramos de um rei, né? Lembramos de um reino. Lembramos de um reinado. Então Paulo fala que aqueles irmãos eram coroa dele, né? Por que os irmãos eram coroa de Paulo? Porque a recompensa do cristão é o reino, irmãos. O reino é a nossa recompensa. Alguns poderiam ter dúvida, né? Mas qual vai ser a minha recompensa no reino? O que é recompensa? A recompensa é o reino. Mas a recompensa tem base em quê? Nas nossas obras. A base da recompensa são as obras e a recompensa é o reino. E por que Paulo fala que os irmãos eram a coroa dele? Porque o trabalhar de Paulo na vida dos irmãos trazia para ele essa recompensa no reino. Então qual é a nossa obra, irmãos? É edificar a vida de cada um. O irmão que está do seu lado, o seu serviço é edificar a vida dele, porque ele é a sua coroa, né? Com relação aos ímpios, pregar o evangelho para os ímpios. Quando nós pregamos o evangelho, é uma obra para o Senhor. E eles também se tornam a nossa coroa, irmãos. Então, cada um aqui do seu lado, o irmão que está do seu lado, ele pode ser uma coroa para você. Vai depender do seu trabalho na vida dele, do seu testemunho na vida dele, da sua oração pelo seu irmão, né? E eu toquei na palavra oração, porque lá em Mateus é um livro, irmãos, que fala tanto de reino e de recompensa. Vamos lá para Mateus? Para finalizar aqui o compartilhar. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, irmãos. Andrezinho. Como é que começa o capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão do Monte, irmãos? Versículo 3.
Porque deles, É o reino dos céus. deles, então a recompensa é o reino. No versículo 10, irmãos, como é que fala? Perseguição e por causa da justiça, porque deles é o reino. Porque deles é o reino dos céus. Próximo versículo, versículo 12. Então ele fala, no primeiro versículo, versículo 3, do reino dos céus. No versículo 10, fala de reino dos céus. E no versículo 12, fala de galardão nos céus. Por que isso, irmãos? Porque a recompensa é o reino dos céus. Não espere, irmãos, a sua recompensa aqui nessa terra, irmãos. Não espere ser recompensado aqui. Aleluia. A sua recompensa vai ser quando o Senhor vier em glória. Ali será dada a recompensa para cada um, irmãos. Então a recompensa tem um tempo próprio. A recompensa não é aqui, irmãos. Não que no presente momento nós não tenhamos nenhuma recompensa, não é isso. Mas o que nós temos aqui é somente um antigozo. É somente um experimentar dessa recompensa. Nossa recompensa aqui, ela é passageira. A nossa recompensa com o Senhor, ela é eterna. Ela é Ninguém eterna. toma. É uma recompensa eterna, ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar. Né? E isso está lá em Marcos, irmãos. Vamos lá em Marcos. Eu não vou achar o versículo, os irmãos me perdoem, mas os irmãos, eu vou citar o versículo, os irmãos vão lembrar que versículo é. O versículo é o seguinte: não tem um, irmãos, que não abandone casa, não abandone pai, não abandone irmão, nem irmãos, nessa vida, e nessa vida não receba 100 vezes mais. Os irmãos lembram desse versículo? Tanto em casas, como irmãos e irmãs. Então, nesse tempo presente, qual é a nossa recompensa, irmãos? Um antigozo daquilo que virá. A nossa recompensa é a nossa vida de comunhão. Quantos pais que eu tenho aqui nessa manhã, irmãos? O irmão Roberto é um pai para mim. O irmão Nélio é um pai para mim. O irmão Malvino é um pai para mim. Né? E eu também tenho muitos filhos, irmãos, aqui. Eu tenho Radassa, eu tenho Caleb, tenho Evelyn, tenho Valentina. Né? Então, nós somos uma grande família, irmãos. Olha a nossa recompensa. Olha quantos irmãos que eu tenho. Né? É a nossa recompensa. Já nessa vida, irmãos. Bem-aventurado já está em céu, né? Bem feliz. Muito feliz, né? Mesmo sofrendo. E esse texto que você falou aí, ganhará casa, né? Terá aí irmãos, tá? E lá no final, com perseguição. Com perseguição. Aqui é com perseguição. Aqui é com perseguição. Marcos 10:30, ele deixou lá, ó. Acabei de achar também. Marcos 10:30, né? Vamos lá. É melhor 29 ou 30 para completar. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então, a recompensa é no mundo por vir. Né? A recompensa, o galardão no mundo por vir. Mas no presente momento, nós desfrutamos de uma recompensa. Com perseguição, claro, com perseguição do mundo e da própria grande família, porque na grande família também tem problema. Né? Tem irmãos que dão problema. E quando nós ajudamos o irmão no problema, ele se torna a nossa coroa. Quando nós edificamos o irmão, ajudamos ele a se firmar no Senhor, a se santificar, ele se torna a nossa coroa, né? Que nós receberemos quando o Senhor vier em glória. Eu vou buscar finalizar, tinha muita coisa para falar ainda, mas eu vou deixar 20 minutos para os irmãos compartilharem. Como são muitos irmãos, os irmãos podem permanecer no mesmo lugar que estão, não precisa fazer círculo, né? Mas eu só vou finalizar um pouquinho aqui. Fala, irmã Kátia. Não, está depois.
Amém. Então, irmãos, 3 fatos. A recompensa é baseada nas obras. Essas nossas obras, nós temos que depender do Espírito que nós habita. O momento da recompensa é quando o Senhor vier em glória. Aí vai ser o momento da recompensa. Porque quando ele vier em glória, ele vai estabelecer um tribunal, que é o tribunal de Cristo, onde todos os filhos vão comparecer. Esse tribunal se chama tribunal Bema, que é a palavra em grego que fala de tribunal de família, onde as famílias resolvem seus problemas. Então ali o Senhor vai galardoar alguns e punir outros. Hoje nós não vamos falar da punição no reino, mas lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande voz, que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o céu. Então esse é o tempo que o Senhor vai vir para reinar, irmãos. Mas o que fala no versículo 18, o Roberto? 18. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então qual é o tempo do galardão? É esse tempo aqui, irmãos, porque as nações vão se enfurecer, mas vai chegar a ira de Deus e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então existe um tempo em que o Senhor vai julgar a obra de cada um, e a obra de cada um vai passar pelo fogo. E esse é o tempo da recompensa e também é o tempo da punição dos seus filhos. Então, irmãos, que nós corramos a carreira com os olhos na recompensa que vem do Senhor. Porque aqueles que não alcançarem a recompensa, não acham que não vai acontecer nada. Ah, não alcancei a recompensa, estou tranquilo. Existe um algo mais que é uma punição. Amém? Mas isso é o assunto para a próxima ministração. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra.